nasceu em Mococa, São Paulo, em 1905, e sua vida foi marcada por uma imersão profunda no universo da arte, que começou por volta do século XX, mas a sua vida começou bem longe do Brasil. Filho de imigrantes italianos, Ferdinando George e Pia Rush, em 1911 vai à terra de seus pais e em Roma dedica-se à escultura. Na década de 1920, durante o fascismo italiano, Bruno George torna-se membro da Resistência e é preso em Nápoles. Aqui na cidade de Mococa estamos levantando uma enquete para saber quem dos mocoquenses conhece a mulher de Mococa. Mas antes de dar continuidade ao nosso estudo, primeiro vamos conversar com o foco, o objeto de interesse da nossa enquete, a grande, a destemida, a mais bela de todas, a mulher de Mococa. Mas que fique claro, embora ele seja um titã da escultura, ele não era desse tamanho, tá? Em 1913, com apenas 8 anos, Bruno se muda com a família para a Itália, onde fixaram residência em Roma. Foi lá que ele iniciou sua carreira artística, onde teve um rumo inesperado. Eu conheci Bruno lá na Itália. Na verdade, eu conheci ele dentro de um barzinho na Itália. Nós estávamos lá conversando, quando vê 2 fascistas entraram no bar. Papo vem, papo vai. Eu falei pro Bruno, vou arrebentar aqueles 2 caras. Eu não gosto de fascista, Bruno. O Bruno já estava ali, querendo se alistar no exército antifascista. Eu fui lá e cheguei nele. Bruno, vou arrebentar aqueles 2 caras. Então eu parti pra cima daqueles 2 caras e dei o maior socão na cara deles. O Bruno foi lá e acabou me ajudando. Mas aí sujou pra nós. Permanece em Paris, tendo sido nessa última aluno de Aristide Maillol. Quantos anos a senhora tem? Qual a origem da sua lataria? A senhora sabe o nome do seu pai? Eu devo dizer que conheci ele pessoalmente. Bruno Jorge, ele nasceu numa cidade, Mococa, sei lá onde isso fica, no interior. E juntos fizemos o projeto do Ministério da Educação, que atualmente é a Casa de Cultura. E onde eu projetava o jardim e o Bruno Jorge colocava esculturas nele. Meu nome é Bruno Max. O caboclo, o fazendeiro, o imigrante são pilares da fundação da cidade. Obra de Bruno Jorge. Eu não posso ter, por exemplo, árvore no meio do meu caminho. Você não pode ficar vendo uma árvore, o tronco, seja lá o que for, que atrapalha a visão do turista que vem para a cidade. Quem é o responsável por isso? Bruno Jorge fez a parte dele. Nós fazemos a nossa parte. Agora, e os outros? Quem é que é responsável por isso? Condepate. Porque o normal de uma estátua é a tridimensionalidade dela. Você tem que fazer com que ela seja vista de todos os ângulos sem interferência nenhuma. Nesse caso, o que nós temos? Árvores interferindo na escultura do grande, internacional e maravilhoso Bruno Jorge. Em 1920, ele começou a ter aulas de desenho e escultura com o professor Loss, dando os primeiros passos no movimento da arte. Mas não era somente a arte que mobilizava Bruno, ele também engajou com os movimentos antifascistas da época.
Eu e o Bruno, então, acabamos parando na cadeia. Acabamos até que querendo quebrar pedra, sabe? Então o Bruno ficava fazendo escultura de pedra. E os caras lá que estavam vigiando nós pegavam ele assim: ô Bruno, o que você tá fazendo? E eu falando: Bruno, a gente tem que quebrar pedra. Se a gente não quebrar a pedra, os caras vão bater em nós, Bruno, a gente tá preso. Só que o Bruno ficava lá, quebrando, fazendo escultura com as pedras que a gente deveria quebrar. E o cara era talentoso, sabe? Ele era muito talentoso. Eu invejava ele, porque eu também esculpia um pouco. Então eu falei: Bruno, as suas esculturas têm que ter um pouco de curva. Mulher tem curva, Bruno. Eu falei: onde tu nasceu? Ele falou: é em Mucoca. Mucoca? Onde é Mucoca, Bruno? Nem ele sabia dizer onde era Mucoca. Os pais deles falaram que ele nasceu em Mucoca, mas eu não sabia onde era Mucoca. Eu falei: Bruno, se a gente não quebrar as pedras aqui, os guardas vão descer o cacete em nós, Bruno. Então, foi o que aconteceu. Nós apanhamos até dos guardas, mas não ficou barato não. A gente quebrou a cara deles também, daqueles porcos fascistas. Não, pera. Chamar aqueles fascistas de porcos é xingar o porco. Aqueles... Não tem palavra pior do que fascista para aqueles caras. Então, eu e o Bruno fomos jogados de novo pra cadeia, surrados, e eu comecei a discutir com o Grant. Em 1950, suas obras passaram a valorizar o ritmo, o movimento e os vazios, e a harmonizar as linhas curvas e formas angulares. No fim dessa década, George passou a usar o bronze e criando figuras delgadas. Filho de negociante de commodities, de café, e assim foi morar em Santos. O pai se tornou cônsul, depois Buenos Aires. Será que Bruno Jorge é conhecido? Existe o dia de Bruno Jorge na América Latina, pelos nossos Los Hermanos. Então agora vamos às entrevistas. Vamos ver quem que a gente vai entrevistar primeiro. Vamos ver quem que a gente vai entrevistar primeiro. Aquela moça ali do vestido florido. Vamos lá, corre, porra, corre. Duas novas inovações apareceram na década seguinte: as formas geométricas no lugar das figuras e o mármore branco no lugar do bronze. Frases do próprio Bruno Jorge. Falei tanto em matar o Junte sozinho com as próprias mãos e acabei preso. E eu acabei parando na cela. Só que o Grant estava lá do outro lado. Então eu ficava discutindo com o Grant sobre a filosofia. Eu sou socialista, Grant, pô. E eu ficava discutindo com o Grant e o Bruno. O Bruno estava preocupado em fazer desenho, pensando nas próximas esculturas que ele queria fazer. E eu ficava discutindo com o Grant e falava: Bruno, tem que ter curva nisso, Bruno. Se você não colocar curva nisso, não é uma mulher, Bruno. Coloca um pouco de curva, isso aqui, um pouco aqui mais embaixo, Bruno. Monumento à juventude brasileira, os guerreiros, conhecidos como candangos, o monumento à cultura, a integração, Meteoro e a mulher de Mococa. Ó, lembrando, hein? Não toquem nas peças. Em 1931, o jovem artista é preso por motivos políticos. Seu envolvimento com a resistência ao regime fascista o leva a ser condenado a 7 anos de prisão. Contudo, em 1935, a intervenção do embaixador brasileiro na Itália lhe concede a extradição para o Brasil. Eu não tô me sentindo muito bem. Acho que o meu ectoplasma, ele tá... Eu tô me sentindo modernoso demais. Essa cidade é cheia de prédios antigos, mas eu me sinto moderninho demais aqui. Bulê, tudo bem? Manda ver aí que tá tudo legal.
Tá bom, tá bom. Moça! Quem fez a estátua Mulher de Mococa? Aquele estátua ali, Bruno ó. Jorge, né? Ah, ela sabe! Suposto namoro com a prima de Gramsci para fugir do presídio, sair do presídio, por não ser cidadão italiano e conhecido, não foi morto. Mas dentre as diversas grades e prisões, ele passa a começar a reconhecer o que é conviver com o quê? Com a solidão. Com a solidão. Mas o Bruno era meio cabeça dura. Ele queria fazer do jeito que ele queria. Então eu falei, faz, Bruno, faz. Depois de um tempo, eu não quis falar mais nada com ele, quis deixar que ele ficasse com a obra que ele quisesse fazer. Aí então, eu fiquei sabendo que o Bruno ia se casar, que ele ia voltar para o Brasil. Eu falei, vai, Bruno, pode ir. Pode ir com a consciência tranquila, que aqui os fascistas nós resolvemos. Eu falei pro Bruno, o Benito Mussolini ainda vai ficar pendurado. A gente vai dar um jeito nesse, Bruno. Pode ir sossegado, não fica preocupado conosco. Vamos ver, quem que a gente para agora? Essa distraída aí, prestando atenção na música. Vamos atrapalhar o filme. Moça! Quem que fez a estátua da Mulher de Mococa? Quem fez a estátua da Mulher de Mococa? Não sei! Puta que pariu! Não existe ninguém mais solitário que um escultor. E a solidão é muito perigosa, pois a gente vai gostando dela cada vez mais. Corre. 36 sai da prisão, vem pro Brasil, e do Brasil, como todo espírito antifascista inquieto, retorna à Europa. Aquela tiazinha ali de óculos, essa aqui. Senhora, quem que fez a estátua Mulher de Mococa, senhora? Quem que fez a Mulher de Mococa, senhora? Quem que fez? Ela não sabe! Imagina lá a estátua do Davi, se ela tivesse algumas árvores na frente. Quem colocou isso aqui não estava com a cabeça no lugar, porque as árvores são jovens, elas crescerão e ocuparão mais espaço. Por que não cerca tudo de árvore e prende esse pessoal aqui atrás? Fica a representatividade de uma prisão, de uma censura, cercado por árvores. Então, o certo, o correto a fazer aqui agora é retirar todas essas árvores que nós temos aqui, e as pessoas podem retirar a árvore por inteira, sem necessariamente cortar e transportar para outras praças. Façam isso. O nosso documentário ficará muito mais rico, muito mais histórico, e muito mais interessante, e principalmente muito mais inteligente. Eu prefiro desenhar, eu prefiro pintar. Eu não sou muito de falar. Mas pra dizer que eu não vou falar nada do Bruno Jorge, o Bruno Jorge, ele prefere esculturas. Esse pessoal que tava cantando aí, dizendo que era escultura de chumbo, na verdade, as esculturas deles são de bronze. Quem não sabe isso? Mas o Bruno Jorge, ele prefere muito mais o vertical, ele prefere o corporal, ele prefere muito mais isso. Já eu prefiro o horizonte, prefiro os jardins. O Bruno Jorge, ele explora temas como ritmo, o vazio. O Bruno Jorge, ele explora temas que são muito mais humanos. Corre. Vamos parar o cara servindo cerveja aqui. Quem que fez a Mulher de Mococa? Não sabe também, caralho! Vai lutar na guerra civil espanhola contra o fascista Franco. O medo de ser preso, o medo de ficar encarcerado novamente. O que Bruno Jorge faz? Volta a Paris, Cidade das Luzes, onde monta um ateliê de fachada para facilitar a ida de pessoas e de jovens antifascistas para atravessar a fronteira e ir para a Espanha lutar contra os fátios, contra o Duce, contra o Franco e contra o que viria a Segunda Guerra Mundial, ao qual ele veio para o Brasil, que era o Hitler. E foi assim que eu conheci o Bruno. Foi um cara forte, ele aguentou muito bem. Mas é isso,
a gente acaba encontrando pessoas, elas vão embora. E é isso que acontece, não é? É assim que é a vida. Eu queria ter a habilidade do Bruno como escultor. Eu queria ser muito mais como ele. Mas acho que essas mãos foram feitas para outras coisas. Acho que foi feita para o combate, talvez. Pelo menos a cara daqueles fascistas, a minha mão fez um bom estrago. Bem, é tudo que eu tinha para falar sobre o Bruno. Pesquisem sobre o Bruno. Ele é um cara legal. Ao chegar em São Paulo, Bruno se depara com um ambiente fértil para a arte. Ele encontra nomes como Joaquim Figueira e Alfredo Volpi. Mas sua jornada fora do Brasil não para por aqui. Ele viaja para Paris em 1937, iniciando em La Grande Chaumière e tendo aulas com Aristide Maillol. Ao chegar em São Paulo, Bruno se depara com um ambiente fértil para a arte. Ele encontra nomes como Joaquim Figueira e Alfredo Volpi. Mas sua jornada fora do Brasil não para por aqui. Ele viaja para Paris em 1937, iniciando em La Grande Chaumière e tendo aulas com Aristide Maillol. O Bruno Jorge, ele prefere temas como o ritmo, o vazio, coisas humanas, coisas tipo de formiga. Eu prefiro jardins, sabe, entende? Nossa, coisa minúscula que é a escultura. Quem fez a Mulher de Mococa? O senhor sabe quem fez a Mulher de Mococa? Quem fez o quê? A Mulher de Mococa, a estátua ali na praça. Ali foi o Paladino, né? Paladino. Volta pro Brasil e ele retoma o contato com Di Cavalcante, com Mário de Andrade, foi amigo de Volpi e monta um ateliê e passa a trabalhar em terras brasileiras. Em 65 foi considerado o maior escultor brasileiro de todos os tempos! Quem que fez a Mulher de Mococa? Quem que fez a Mulher de Mococa? Não sabe. Demorou muito ir. Dá a volta. Não sabe, não! Não sabe! Gosto dos monumentos, porque a obra de arte precisa ser vista por todos. Essa é a verdadeira função da arte, principalmente da escultura. Não esculpo em madeiras e outros materiais perecíveis, porque eles lembram ideias perecíveis. É a perdição mesmo esse bando de mocoquense. Ninguém aqui sabe quem que fez a Mulher de Mococa. Qual que é o nome? Quem que fez a escultura Mulher de Mococa? Ô, rapaz, quem que fez a Mulher de Mococa? Mulher de Mococa foi o... Ah, filha, não vou lembrar. Tenha santa paciência. Quem que fez a Mulher de Mococa? Quem que fez a Mulher de Mococa? A estátua ali na praça? Era só de Mococa? Ele não é de Mococa. Ninguém sabe quem fez essa estátua. Pelo amor de Deus, eu desisto. O senhor sabe quem fez a Mulher de Mococa? Não. Puta que o pariu, o cara que apareceu na TV não sabe! Dá esse papel aí, pera aí. O Bruno Jorge, ele foi responsável por outras esculturas, como o Meteoro. Aquele italiano, ele quase morreu com 50 toneladas na cabeça dele. Aquele treco de mármore lá do Palácio de Itamaraty, ele... Tá bom, entendeu? Em 1939, Bruno retorna ao Brasil e se junta ao círculo de intelectuais e artistas modernistas, convivendo com figuras como Mário de Andrade, Lazare Segal, Sérgio Milliet e outros grandes nomes da cultura brasileira. A mulher De Mococa, de Mococa, pobre em bronze, obra em bronze, com acabamento esverdeado, acabamento esverdeado, feita por quem?
Feita por quem? O renomado Bruno Jorge. Bruno Jorge, a mulher de Mococa está exposta, forjada em cobre, recoberta, esverdeada, mulher de Mococa. Quem fez? a mulher de Mococa. O escultor Bruno Jorge. Bruno Jorge.